Então tá, então, né, falando sobre a origem do mal, que a gente estava falando, né, que a Bíblia ela não diz exatamente da onde surgiu no coração de Lúcifer até então a origem do mal, e aí a gente estava falando sobre, né, por que se Deus existe, por que ele permite o mal. Então, voltando aqui, algumas palavras, quando nós lemos na Bíblia, elas estão traduzidas como pecado, mas o original é chatá, por exemplo, que é desviar no caminho. Desviar do caminho, ou seja, estou indo para um caminho, aí eu mudo de caminho, tá? Em hebraico, você também tem avel e avon, tá? Avel e avon é a falta de integridade, desonestidade, iniquidade, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Se a gente olha lá os 10 mandamentos, lá não diz, por exemplo, que eu não posso pegar uma carteira que está no chão, eu não posso pegar o dinheiro para mim. Lá não diz sobre isso, né? Agora sim nós estamos completos. Aê, João, agora sim, tá? Então, por exemplo, lá, tudo bem, meu querido? Certinho, certinho. Desculpa, viu, gente? É que eu tô Imagina, organizando os horários ainda. Sei sem que tem problema. até 2 semanas já, mas. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Na Bíblia, quando você vai lá, não tem assim, você pode, é pecado se você não devolver a carteira do Joãozinho que você achou na rua. Não fala isso. Mas, muitas vezes, a palavra pecado está escrito pecado, está escrito como avel ou avon, ou seja, falta de integridade. Pessoal, o que é uma coisa íntegra? Uma coisa íntegra é uma coisa 100%, tá? Então, por exemplo, integralidade. Quando você compra aquele suco de uva que está escrito assim, 100% integral, ou seja, né? Ele é uva misturado com uva. Só um minuto. Desculpa, minha filha está gritando aqui, bem na porta aqui. Então, assim, 100% uva é integral. Eu não sei, o Marcos e o João, né? Talvez eles não lembrem. Eu já tinha até falado, né, daquele filme que fala sobre o advogado do diabo lá. Lembra que eu falei sobre isso? Eu falei sobre isso com vocês ou foi em outro lugar? Não? Então tá. Tem um filme bem antigo que se chama Advogado do Diabo, tá? E naquele filme, o advogado foi fazer uma entrevista com o diabinho lá. Que eu nem lembro quem que era, tinha sido, quem fez o papel, enfim. E aí ele chegou e perguntou pro diabo assim: e aí, preto ou branco? E aí o diabo respondeu: cinza. Ou seja, aquilo que não é integral, aquilo que é misturado. Então, nem aquilo que é totalmente errado e nem aquilo que é totalmente certo. Vamos pegar um meio termo aí que para mim tá bom. E hoje nós vivemos numa sociedade de meio termo, né? Você não é nem para cima e nem para baixo. Você está no meio. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Isso é errado? Bom, depende. Bom, a Bíblia diz que esta falta de integridade é pecado, né? Então, por exemplo, pechar, rebelião, revolta, né? Então, aí ele tem algumas traduções do hebraico para o grego, né? Então, por exemplo, o shatar, que é o desviar do caminho, e o hamartia, que é errar o alvo. Ou seja, errar o alvo. Eu tenho um alvo o quê? Que é ser igual a Cristo, que é ser igual a Jesus, e eu erro isso aí, cara, eu posso estar pecando. Então, por exemplo, né, de novo, lá na Bíblia não tem nenhum mandamento que diz que eu não posso chutar o gato se ele me mordeu. Mas a pergunta é: se eu fizer isso, eu estou sendo mais semelhante? Eu estou acertando o alvo de ser igual uma pessoa melhor? Entende? Então, por exemplo, injustiça. Praticar injustiça, a díquia, que foi traduzido como pecado, né? Ou anomos, anomia. O que é anomia? Né? Usado para se referir àquele que transgride a lei. Ou seja, aquela pessoa que conscientemente dá uma desculpa para poder transgredir, falando: olha, eu sei que eu. Exemplo, tá?
eu tenho que devolver o meu imposto, eu sei, mas eu tenho um monte de... Só um minuto. Ou seja, se eu tenho lá, não, eu tenho que devolver o imposto, eu sei, mas esse bando de sem vergonha que não sei o quê, então eu não vou devolver nada, vou comprar pirata mesmo, vou pular o muro, vou passar por baixo da catraca, não vou... Beleza, então você está sendo anomos, está usando alguma estratégia para você transgredir a lei, está achando justificativas para isso, né? Diz aqui rachar, por exemplo, a maldade, quando a pessoa é intencionalmente má, né? Ou no paraptoma, uma ofensa ou transgressão deliberada. Você deliberadamente foi lá e riscou o carro daquele sem vergonha, daquela sem vergonha que te deu um bolo, que falou que ia sair com você e não saiu, que falou que ia te dar um presente e não deu, que ainda tá falando mal de você, você foi lá e riscou. Na Bíblia não tem lá, não riscarás o carro daquele sem vergonha que fez isso com você. Não tá isso. Mas isso é um paraptoma, né? Isso é um rachar, né? Achan, por exemplo, culpa, ta'á, ou seja, andar errado. O ta'á e o hamartia, ou chatá, você pode ver que o chatá, olha aqui, ó, eles têm o mesmo sufixo, tá vendo? Porque o andar errado ou desviar do caminho é a mesma coisa, só que aqui é o caminho, né? E eu tô andando, eu erro o caminho e aqui eu ando errado, né? Então aqui eu desvio do que estava do caminho e aqui eu tô andando errado, né? E, obviamente, iniquidade moral, né? Então, eu tenho uma iniquidade moral. Eu sei que é errado, mas eu vou continuar fazendo assim mesmo, mesmo que eu saiba que não está correto. Então, isso daqui a gente vai ver agora no original, tá? É, todas essas coisas, na verdade, quando você lê a versão português, em português, está escrito pecado, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Marcos, pega para mim, primeira carta de João 3:4. Primeira carta de João 3:4. Lê pra gente aí. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então vamos lá. Pecado é a transgressão da lei. É o que está dizendo aí, né? Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu trazer para vocês aqui, ó. 1 João 3:4. Olha aqui, ó. Olha a palavra que tá, tá muito pequena para vocês, né? Espera aí. Já que estão até comprando Bíblia com letra gigante para umas pessoas aí. Olha só, 1 João 3:4, ele está falando aqui, ó. Olha a palavra que está aqui, ó. Hamartia. Tá vendo? Esse é o original. Então, lê para mim de novo 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, vamos traduzir aqui. Todo aquele que erra o alvo, transgride a lei. Porque errar o alvo é transgredir a lei. Fazendo a tradução aqui do Hamartia. Tá? Então aqui, quando a gente fala, ó, todo aquele que hamartian, ou seja, aquele que faz, todo aquele que erra o alvo, ele é um pecador. Ele está transgredindo a lei. Então, é importante a gente entender que essa tradução de pecado, hamartia, errar o alvo, né? É aquilo que eu falei, do tipo, meu, eu achei achei uma carteira no chão, tá cheia de dinheiro e tem o endereço do cara. Mas eu não sou obrigado a devolver. Não, não é. Mas se você não devolver, você está praticando hamartia.
Hamart é errar o alvo. O que é o seu alvo? Ser íntegro, ser correto, ser igual a Deus, ser igual a Jesus. Então eu estou pecando. Então eu quero que a gente entenda que pecado por si só não é isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Não é uma lista do tipo, você fez isso, toma essa. Então esse é pecado. Esse daqui da esquerda não é. Esse da direita é. Não é isso, galera. É mais profundo. Se, né, já te dou a palavra, Jonathan. Se por dentro você está não sendo íntegro, nem precisa ser fora da lei. Você está errando o alvo. E como o próprio João disse, o fato de você errar o alvo faz com que você está pecando. Fala, meu querido. Queria compartilhar aqui que eu senti, né, que é uma coisa que eu acredito. Eu acho que o pecado, você sente ele quando é algo que não te faz bem internamente, né? Quando você tem uma atitude, algum gesto, algum ato, quando interfere no teu pessoal ali, que você vê que é algo que não faz bem, que não condiz com o que você crê ou com a sintonia que você tá, já é um pecado, né? Não seja nem até de algo mínimo ou de um crime que seja, alguma coisa assim, mas o mínimo que seja que não condiz com que você se sinta bem, acho que já considera como um pecado, né? O que é importante que você está falando aí? Tem dois pontos importantes que eu queria juntar com o que você está falando. O fato de você não se sentir bem, inclusive nós falamos isso, acho que da outra vez, é justamente o Espírito Santo falando para você. Lembra que nós falamos do papel do Espírito Santo? Porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem te convence do pecado. É ele quem faz assim, mano, não é legal, não. Então, primeira coisa, né, aquela coisinha que você ouve, acho que foi até o João que perguntou, então aquela vozinha que a gente ouve, acho que ele estava sendo incomodado, né? Então é aquela vozinha, o Espírito Santo falou, né? Mas enfim, sim, esse é um primeiro ponto, tá? Segundo ponto, Jonathan, muitas vezes, no estado de pecado que eu estou, ou em alguns casos, psicologicamente falando, por uma deficiência que eu tenha, eu não consigo perceber que aquilo faz mal, ou que vai contra alguma coisa. Mas isso não deixa de ser pecado, tá? Então, por exemplo, quando a gente está estudando psicologia, só para você saber, Jonathan, como é a primeira vez aí, eu estou me formando em neurociência, tá? Estou me formando em neurocientista. Então, quando a gente está estudando psicologia, por exemplo, a gente descobre que, por exemplo, pessoas que têm algum tipo de lesão entre o lóbulo pré-frontal e o temporal, eles têm uma tendência psicopata. O que é uma tendência psicopata? Né? A pessoa não tem uma conexão correta entre os dois lóbulos ali, onde ela não tem o filtro para dizer o que é errado para ela e o que é certo, e ela faz aquilo disparando dopamina, ela sente prazer. Então ela faz alguma coisa que ela vê o outro sofrendo, ela tem prazer. E muitas vezes isso é uma disfunção cerebral mesmo. É físico. Continua sendo pecado. Entende? Não é porque a pessoa tem problema de cabeça que vai deixar de ser errar o alvo. A pessoa ainda está errando. Só que tem um detalhe importante, né? A própria Bíblia diz que Deus ele nos suporta durante o tempo de ignorância. Então Deus perdoa o nosso tempo de ignorância, tá? E vamos pegar isso na Bíblia. Deus perdoa o tempo de ignorância. Quer ver, ó? É que eu não lembro exatamente o a passagem, mas eu vou pegar aqui para vocês. Pega aí Atos 17, e dessa vez vai ser você mesmo, Jonathan. Pega aí para a gente ler. Atos 17, 30, 32.
Calma aí que eu não sou muito habituado, mas eu vou Não achar tem aqui. problema. Tá lá no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas, Uhum. João, aí vem Atos, Atos tá? 37? Atos 17, Aham. 30 a 32. Eu não tenho 32. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Muito Quando bem. Então, tá bom, chega aí. Karma. Então, pode deixar aí, depois a gente continua o 32. Mas, ó, o que ele falou aqui? Deus não levando em conta os tempos da ignorância, a tradução que eu tenho aqui é a tradução da Almeida Contemporânea. Então, ele fala assim, ó, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. O que ele quer dizer aqui com esse 17:30? Tá? Olha, você não sabia? Tudo bem, eu até tolero. Você não sabia. Mas a partir do momento que você soube, que alguém te contou, que você tomou ciência, meu querido, aí agora você você pode praticar, você vai ser julgado por esse pecado. Veja bem, não é que não era errado. Deus não estava imputando o pecado àquela pessoa, porque ela não sabia, mas era errado. Então, por isso que ele falou assim, ó, Deus não levando em conta os tempos de ignorância, o que ele quer dizer? O que é não levar em conta? O que é uma coisa, por exemplo, alguém vem lá e te chuta, mas aí você vê que é uma criança, por exemplo, né, ou um velhinho que está tentando se equilibrar. Cara, você não vai levar em conta. Mas o chute aconteceu. Doeu a canela. Mas você olhou e falou assim, meu, vou bater no velho? Bom, né? Agora, o que está dizendo aqui? A partir do momento que a pessoa ela é sã, ela está ciente, ela está consciente daquilo e ela comete o pecado, a partir daí Deus vai falar, peraí, você já sabia, tá? Então, só fechando aí a sua ideia, Jonathan, sim, aquilo que me incomoda mesmo que não seja exatamente escrito, pode ser pecado, e aquilo que eu não sei, mas depois Deus vai me revelar se eu quiser, continua sendo pecado. Tá? Então vamos lá. Então, o que é pecado segundo a carta de João, né, que vocês leram aí? Matar ou roubar ou mentir somente, ou uma condição que leva à transgressão da lei de Deus? A gente leu aí, né? Então, hamartia, né? Pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o hamartia também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, errar o alvo é transgredir a lei, que é esse cara aqui. Então, se eu erro o alvo, eu estou transgredindo a lei, que é esse cara aqui. Né? Então, a hamartia é uma condição, natureza pecaminosa que leva o ser humano à transgressão, anomia. João, lê pra gente aí o Romanos 7,5, meu querido. Pega aí. Romanos 7,5. Vamos ver o que a palavra de Deus está falando aqui sobre essa condição. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Muito bem. Olha só o que ele estava falando o seguinte aqui, ó. Quando estávamos na carne, as paixões do pecado, realçadas pela lei, por que elas eram realçadas pela lei? O que é uma coisa que é realçada? Você pega, por exemplo, um texto e grifa com grifa-texto, ele fica realçado. Né? O que ele está dizendo? Cara, quando você estava na carne, as paixões dos pecados, realçadas, ou seja, marcadas, evidenciadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem frutos para quê? Para Cristo? Claro que não, para a morte.
Ou seja, duas coisas importantes. Quando eu não estou com Cristo, que ele diz aqui na carne, né? Quando eu não estou no Cristo, quando eu estou simplesmente sendo guiado pelas minhas paixões, a coisa pode até ser evidenciada pela lei, mas eu vou continuar fazendo. E ela vai continuar sendo, eu vou continuar feliz fazendo isso. Feliz. Vou continuar tendo prazer fazendo isso. Quando estávamos na carne, as paixões pelos pecados realçadas pela lei operavam em nossos membros a fim de darem frutos para a morte. Então, assim, eu peco, eu morro. Tá? E isso porque lá em Gênesis foi a coisa que Deus tinha dito para Adão e Eva. Era o que Deus tinha dito para Adão e Eva que aconteceria se eles pecassem. Vamos lá, volta lá para Gênesis 2, 17. Renata, lê para a gente aí. Gênesis 2, 17. Peraí que a Bíblia é nova e as folhas ainda tá coladas. Só para dizer que a Bíblia é nova, né? É 2 qual? 17? Gênesis 2, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok, então diz aqui, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia em que comerdes, certamente morrerás. Veja bem, o que ele estava falando aqui? Cara, se você pecar, você vai morrer. Se você errar o alvo, se você voluntariamente, né? Se você voluntariamente transgredir, se você paraptoma, você vai morrer. Porque aquele que peca morre. Né? O salário do pecado é a morte. Por que o salário do pecado é a morte? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que o salário do pecado é a morte? Porque o pecado nos separa de Deus e Deus é a fonte da vida. Então, se eu peco, eu construo um muro entre eu e Deus é a fonte da vida. Então, logo, eu morro, vou morrer. Não interessa se eu gosto dessa ideia. Não interessa se eu estou feliz com isso. Não importa se eu estou gostando do que eu estou fazendo. Presta atenção nisso. Não importa se eu gosto do que eu estou fazendo, se eu me sinto bem. A partir do momento que eu me separo de Deus, eu morro. Porque Ele é a fonte da vida. Adão e Eva não morreram na hora, mas eles morreram. Então, às vezes a gente fica querendo saber se alguma coisa é certo ou errado pela consequência imediata, né? Enfiei o dedo na tomada, tomei um choque na hora, putz, isso é errado. E a gente quer que Deus faça a mesma coisa com a gente, né? Deus, se isso for errado, faz um raio cair na minha cabeça, né? Não, cara. Deus já falou o que é certo e o que é errado. Ele não precisa fazer ele não precisa fazer igual Ananias e Safira que caiu na hora lá. Não. Né? Então, matar, roubar, no caso aqui, né? A Hamart é uma condição pecaminosa. É uma condição nossa. Nós nascemos em pecado. Eu nasci em pecado. Eu nasci. Então, é uma coisa importante. Eu sou pecador porque peco? Não. Eu peco porque eu já sou um pecador. Eu já nasci separado de Deus. Eu não sei se vocês sabem qual que é a palavra, qual que é a radical da palavra religião. O radical da palavra religião vem de religar, religar a Deus. Por quê? Porque eu já nasço naturalmente desligado dele. Então, e eu não estou falando de denominação, a questão não é essa, mas o fato de eu buscar a Deus, eu estou tentando me religar a ele.
Então, as pessoas que vão na igreja, as pessoas que vão lá, elas estão tentando, ela tem as suas dificuldades, ela tem os seus problemas, ela tem as suas lamúrias, mas elas estão tentando se religar, elas estão tentando se reconectar à fonte da vida. Tá? Então, para compreender melhor a relação entre hamartia com a transgressão da lei de Deus, nós precisamos identificar a essência da lei de Deus. Qual que é a essência da lei de Deus? Então vamos lá. Pega aí, João, pega aí, Mateus 22, 34 a 40. Mateus 22, 34 a 40. Qual que é a essência da lei de Deus? Mateus 22? Isso, 34 a 40. Beleza. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Muito bem. Então vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, sobre, olha só, ele está lendo o seguinte: quem que eram os saduceus? Quem que eram os fariseus e os saduceus? Os fariseus eram pessoas que eram doutas na lei. Eles estudavam a Bíblia e a lei de Moisés, que na na época de Jesus, a gente não tinha Bíblia, né? O que era a Bíblia? Os escritos antigos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Isaías, então, e Daniel, era isso que eles estudavam, Zacarias, era isso que eles estudavam. Então, estas pessoas, os fariseus, elas eram peritos em citar isso daqui. Então, elas estudavam a Bíblia constantemente, a ponto de, né, de se formarem como doutores da lei. Tá? Os saduceus era um povo que era religioso também, mas eles não acreditavam na possibilidade de ressurreição. Eles eram tipo sabe aquele tipo de crente que desconfia de tudo, crente que não acredita em milagre? Era tipo eles. Esse era o grupo saduceu. Eram os crentes que não acreditam em milagre, tá? Então, vamos dar o contexto aqui, tá? Importante, a Bíblia é viva. Ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus, ou seja, ouvindo os doutores da lei, de que aquele povo que não era tão estudioso assim, não conseguiram ter argumento com Jesus, um deles, que era doutor da lei, perguntou para Jesus: Mestre, ó, começou meio estranho, né? Porque doutor da lei normalmente não chama outro de mestre. Mas ele já estava tipo assim, já que você é o bonzão, já que você é o todo-poderoso, né? Então, mestre. Tanto que teve uma vez que Jesus estava tão de saco cheio disso, que eles chamaram assim, chamaram ele de rabino, mestre, e falou assim: meu, esse tá no céu, esse é Deus, cara, não, para. Né? Jesus tinha até ficado de saco cheio ali. Quando as outras pessoas chamavam ele de mestre, ele aceitava. Agora, quando esse povinho chegava para encher o saco dele, já sabia que ele já chegava para poder justamente provocar ele, né? Então, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Pessoal, que lei? A lei de Deus. A lei que Deus deu para Moisés. É isso que eles estudavam. É isso que eles tinham na mão. Então, quando chegaram para Jesus e perguntaram qual é o grande mandamento da lei, eles estavam seguindo, falando o seguinte: olha, beleza, da lei de Deus, dos 10 mandamentos, o que é o maior? Eles estavam tentando pegar Jesus ali.
Porque qualquer resposta que Jesus desse, dizendo, não, o maior é amará, né? Tipo, sei lá, falado, não terás outros deuses diante de mim. Ou o maior é não adulterarás. Não importa. Qualquer um que fosse, eles podiam pegar e falar assim, então esse aqui também não é importante? Mas Jesus, obviamente, ele era Deus. Foi ele que mandou escrever os 10 mandamentos. Então ele deu aquela resposta que eles não esperavam. Ele falou o seguinte, ele pegou as 2 tábuas da lei e ele dividiu, ele resumiu as 2. Então quando você pega as tábuas da lei, aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui. Abrir em nova janela. Cadê? Open image new tab. Aqui, ó. Quando ele pegou as tábuas da lei, ele dividiu o que está escrito ali em 2. Então, olha só. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O primeiro, olha aqui. Quando você pega a primeira tábua, olha aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado. Todos estes daqui estão fazendo referência a Deus. Então ele falou o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então essa é a primeira parte do mandamento. E o segundo? O segundo é semelhante a esse, ou seja, tem a mesma importância. Só que agora você vai amar o próximo. Aquilo que você fez com Deus, agora você ama o próximo. Olha aqui. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Ou seja, isso daqui é justamente o que ele está falando o seguinte. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende tudo. Tudo. A lei, os profetas, é tudo. A Bíblia, ela se baseia nisso. Você vai guardar esses mandamentos e servir a Deus e amar a Deus, e você vai guardar esses outros mandamentos e amar o próximo. Caramba! O código mais antigo que nós temos relatado é o Código de Hammurabi, lá da época fenícia. Inclusive tem lá o cilindro de Hammurabi, né? Quando você pega o código de Hammurabi, que é um código civil um pouco mais, bem mais complexo, você percebe que, na verdade, ele deriva destes 10 mandamentos aqui. Agora, galera, vamos lá, vai. Vamos fazer uma pergunta para vocês. Você precisa ler a Bíblia e ter os 10 mandamentos na sua frente para você saber que matar alguém é errado? Você não precisa. Você precisa estar nos 10 mandamentos escritos para você saber que mentir para alguém sobre alguma coisa é errado? Você não precisa. Mas uma coisa que ele disse aqui, né? Amarás o teu próximo, amarás a Deus. Ou seja, a essência da lei de Deus é amar. Essa é a essência de lei de Deus. Amar a Deus e amar ao outro. Pessoal, mas eu preciso que vocês agora abram um pouco a mente de vocês e saiam do conceito de amor que hoje se prega, tá? O conceito de amor que ele está falando e que a Bíblia está dizendo aqui não é esse amor de paixão. Não é amor de paixão. É o amor de respeito. Então, por exemplo, tá? O meu pai ou a minha mãe briga comigo. Me deixa, né, pé da vida. Eu vou lá e vou bater na minha mãe e no meu pai? Não. Por quê? Porque eu amo eles. É este conceito de amor. Amor não é paixão.
Não é porque você está com coraçõezinhos flutuando, porque e é isso que as pessoas infelizmente pregam, que Jesus, Deus é só paixão, é só coisa boa, é só felicidade. Se você seguir a Deus, vai ser só feliz, a sua vida vai ser boa, tudo vai ser perfeito e amável, né? As ruas vão ser rosa. Interessante que o próprio Jesus falou que eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Neste mundo você vai ter problema, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ué, se ele diz que, né? Se ele, o próprio Jesus, não tinha onde dormir, não tinha onde comer, passou fome, passou frio, foi traído, bateram nele, crucificaram ele, o que vocês acham que pode acontecer com a gente? Então, esse conceito de amor que foi pregado ultimamente é o conceito eros. É o amor eros, erótico, de paixão da carne. Aqui não. Amor é o respeito. Olha, não vou fazer isso por você, com você, mesmo você mereça, porque eu te amo, então eu vou respeitar. Eu não concordo com o que você está falando, mas eu vou fazer porque eu te amo. É esse amor. Então, quando a gente fala que a essência da lei de Deus é amor, não quer dizer que você tem que sair feliz, ai, para tudo amor. Deus é amor, ai, amor, amor. Esquece isso, parça. Esquece, isso é bobeira. Respeito, admiração, respeito, temor, temor a Deus, temor ao seu Pai. Temer não é ter medo, mas é ter imenso respeito. Então é este amor, tá? Então olha só, vamos lá. Primeira, ele já leu, né? Ele já leu 1 João 4, 7 a 8, né? Não sei por que ele colocou de novo aqui, mas eu vou ler para vocês. Então, a primeira carta de João, capítulo 4, 7 e 8. Amados, olha lá, olha aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Eu sei que vocês estão procurando aí, né? Então vamos lá. Primeira carta de João 4, 7 e 8. Tá? Primeira carta de João 4, 7 e 8. Então vou ler de novo aqui. O título é Deus é amor. Então diz aqui: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, eu vou ler o 9 aqui, porque eu não sei o que ele tirou. Essa é uma das partes mais importantes. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que por meio dele nós pudéssemos viver. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Então, pessoal, né? Inclusive termina aqui no verso 11 dizendo: Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha, eu não sei se vocês entenderam a profundidade disso daqui. Mas ele disse que, assim como Deus enviou Jesus para morrer por nós, nós devemos ter esse mesmo amor. Ou seja, eu deveria ter um amor tão grande a ponto de morrer por pessoas que eu nem conheço. Entende isso? Mas é porque, inclusive, perguntaram para Jesus e Jesus falou assim: amar seus amigos é fácil, né? E é isso que a gente faz, né? Amar os seus amigos é fácil. Eu quero ver você amar seus inimigos. Aí eu quero ver. Lucas 6, 27. Lucas 6, 27. Olha lá.
Lucas 6, 27. Mas a vós que me ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que te aborrecem. Agora, lê o 32. Lê o 32. Se vocês amam, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que amam eles. Ou seja, até aquele que erra o alvo, até aquele que é ruim, até aquele que é revoltado, se a pessoa gosta dele, ele vai gostar dela também. Aí Jesus está falando assim, qual que é a manifestação de Deus, então, na vida dessa pessoa? Mas nenhuma. Porque ela está amando porque ela foi amada. Agora, amar aqueles que não te amam, aí o bicho pega. Respeitar aqueles que não te respeitam, bendizer aqueles que te amaldiçoam, falar bem das pessoas que te falam mal pelas costas, a pessoa rebenta você por trás e você só fala coisa boa daquela pessoa. É aí que Jesus fala, aí eu quero ver. É aí que eu quero ver. Isso é a demonstração do amor. Então, olha só. Se hamartia é desviar-se do alvo, se a essência de Deus é a sua lei, é o amor, então o alvo é amar. O alvo é o amor. Pecado, então, pecado é o quê? Substituir o alvo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A melhor definição de pecado é o egocentrismo. O eu em primeiro lugar. O amor invertido, ou seja, em vez de ser o amor ao próximo, o amor para mim mesmo. Isso é errar o alvo. E agora nós começamos a entender o quê? Justamente o surgimento do pecado, o surgimento do mal, foi justamente quando você começou a inverter o valor do amor, que era amar ao próximo, ele começou a amar ele mesmo mais. Vamos lá para Ezequiel, Marcos, você pega Ezequiel 28, 14 e 17. Renata, pega aí o Isaías 14, 12 e 14. Então, Ezequiel 28, 14 e 17 e Isaías 14, 12 a 14. Vamos lá. Ezequiel 28, manda aí. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras sandadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou a iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei parecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis, te pus, para que te contém. Muito bem. Para aí. Primeira coisa, quando você começa a ler esse capítulo 28, ele fala assim, profecia contra o rei de Tiro. Algumas pessoas falam assim, tá vendo? Ele não estava falando de ninguém, ele estava falando do rei do Tiro. Tudo bem, mas na Bíblia existe um negócio que se chama oráculo. Aquelas pessoas que estudam a Bíblia, tá? Elas sabem que existe uma coisa na Bíblia várias vezes que se chama oráculo. O que é oráculo? Você está num contexto e você fala de alguma coisa que tem a ver com aquele contexto, mas não é sobre aquilo, e depois você termina, né, com aquele contexto. No nosso dia a dia, nós também temos isso. Então, por exemplo, estamos aqui nós dois, nós três, nós quatro, nós cinco, falando aqui sobre falando sobre carro.
Ah, então eu fui pegar meu carro ontem, porque tinha quebrado, meu carro tinha quebrado. Aí eu fui lá na oficina pegar ontem, e aí na hora que eu estava saindo da oficina, começou a chover. Por falar em chuva, você ficou sabendo do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Que o negócio destruiu tudo, levou um monte de carro, levou casa, foi um perrengue, um terrível coisa, muita gente morreu, foi completamente difícil, complicado, né? Então, aí depois que eu saí com o meu carro na chuva, eu levei até o Lava Rápido. Vocês entenderam? Vocês viram que no meio da minha fala, tinha um negócio que, tipo, entre aspas, não tinha nada a ver, né? Mas tinha a ver. Isso é oráculo. Várias vezes isso vai acontecer na Bíblia. Porque é a forma que as pessoas conversam e foi a forma que os escritores escreveram. Então, aqui, neste mesmo caso, ele estava falando, não era do rei de Tiro, que estava pecando também. Ele estava falando de Lúcifer. Ele estava falando de Lúcifer. Então, olha só. Diz aqui, ó. A gente leu a partir do verso, cadê? 14. Tá? Mas se você começa a ler um pouquinho antes, ele dá uma dica. Porque ele fala que este ser que ele está citando aqui não podia ser Tiro, porque ele falava o seguinte: estavas no Éden, jardim de Deus. Ué, não podia ser Tiro. Porque você estava no Éden. Então a gente já começa a entender que não é dele que ele está falando aqui. Então ele abriu uma aspas aqui, ele abriu um colchete. A gente sabe, bom, se tinha Deus, Adão e Eva, quem que era o outro ser que estava no Éden? Lúcifer. E agora vamos entender uma coisa aqui, pessoal, tá? Olha só. Eras perfeito, cobria-te de todas as pedras preciosas. Ele começa aqui: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. E isso era tipo coisas na sua roupa. E eles eram feitas de fios de ouro. No dia em que fosse criado, foram eles preparados, ou seja, essas coisas, essas roupas, foi preparado justamente no dia que você foi criado. E olha só o que diz aqui no verso 17: elevou-te o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso vou te lançar no meio da terra, diante dos reis te pus para que eles te olhem. Pessoal, Lúcifer não era feio, não. Lúcifer não tinha chifre de bode e pata de carneiro. Aqui está dizendo que ele era muito, muito bonito. Os outros anjos olhavam e falavam assim: caramba, pra vocês terem uma ideia de quando ele saía da presença de Deus, ele pisava no chão, o chão brilhava. Quando ele pisava, o chão brilhava. Tá aqui, ó. Tu eras o querubim da guarda, ungido. Estavas no Monte Santo de Deus, ou seja, ele ficava com Deus. Andava entre as pedras fogueadas, ou seja, no que ele andava, a pedra brilhava, o chão brilhava. Tamanho poder que ele tinha. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado. Ou seja, Deus criou Lúcifer com um defeito? Não, ele era perfeito. Tá, como é que surgiu então alguém que andava com Deus, alguém que estava com Deus, alguém que não era torto, não tinha problema de fabricação, não precisava fazer recall, que os outros admiravam? Como é que ele começou a se achar, então, pecador? A Bíblia fala que, por causa dele ser tão diferente dos outros anjos, tão imponente, ele começou a achar que ele era diferente. Ele merecia também ser adorado. Onde que está isso, Léo? No próximo que a gente vai ler. Isaías 14, 12 a 14. Quem que ficou com Isaías 14, 12 a 14? Eu. Isaías 14, 12 a 14.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, lá não estava dizendo que ele estava no monte de Deus, aqui está dizendo que ele se exaltou tanto que ele quis ser adorado igual a Deus e que ele queria sentar no lugar de Deus. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Lá no monte da congregação eu vou me assentar. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele era tão poderoso, porque diz aqui, né? Estrela da manhã, tu que debilitavas as nações, já te dou a palavra. Cara, ele era um anjo tão poderoso que quando ele chegava, os outros anjos, os outros povos falavam assim: Nossa, cara, tá diferente aqui, tem alguma coisa aqui. Debilitava as nações. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim: eu acho que eu sou bom, hein? Ó, eu piso no chão, sai fogo. Bzz, bzz. Olha só, brilha. Olha a minha roupa. A roupa deles não é assim, a minha é. A minha brilha. Olha o poder que eu tenho. Não, eu tô direto com Deus ali, cara. Eu vou fazer o meu também. Fala, Marcos. Então, baseado nesses. Põe mais perto aí. Oi? Então, baseado nesses dois versículos aí que a gente leu aí, né? Não, são dois, são mais. Mas essas duas últimas passagens aí, então a gente pode dizer que a essência, né? Que a gente tava falando da essência de Deus. E a essência lá no comecinho do mal seria o egocentrismo. Então, Sim, tipo, lógico, vai o mal, acho que é ele, imensurável, né? Assim como sim, o. ele vai propagando, ele vai desdobrando, né? Ele vai Mas se aí desdobrando. a sementinha ali seria então o egocentrismo mesmo, né? Sim. Veja bem que nós não estamos falando para você não se amar ou para você deixar ser pisoteado, não, né, a todo tempo ser um idiota. Não é isso, tá? Mas é a ponto de a partir do momento que você se diminui para que o outro cresça, você não está sendo egocêntrico. E aí foi o principal ponto que, de novo, a única coisa que a Bíblia nos diz de motivo onde começou a coisa foi onde ele começou a achar que ele podia ser igual a Deus ou que ele deveria ser adorado, sim, e não que toda glória e toda honra deveria ser dada a Deus e que ele era uma criatura bonita e poderosa, imponente, chefe da guarda, querubim cobridor, ficava com Deus, mas era só uma criatura. Não. Ele falava: caramba, eu acho que eu mereço um pouco mais. Aí foi a origem. Como isso surgiu? Não sei. A Bíblia não fala. Mas ela diz que começou ali. No momento em que ele achou que ele era a última bolacha do pacote. Né? Então, olha aqui. Quem era Lúcifer? Então, diz aqui, né? Ele era um anjo perfeito, estava na presença de Deus, pecou porque ele olhou para sua própria beleza, quis ser igual a Deus e ser adorado, e todas as questões estão corretas, obviamente. Não sei se vocês sabiam, pessoal, mas em 1700 e 1800 e tralalá, algumas pessoas diziam que era pecado você ficar se olhando no espelho, porque isso ia aflorescer o seu pecado original. Ficar contemplando a sua própria beleza. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado. Não estou dizendo para você que sair quebrando os espelhos da sua casa. Não, não é isso, tá? Não me entenda mal. Mas preste atenção que o início foi vaidade. E quando a gente começa a ler, né,
Eclesiastes, né? Eclesiastes e Cantares, né? No caso lá, Eclesiastes, começa justamente falando isso. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Né? Tudo começa por aí, começa pela vaidade. Então você começa a ser vaidoso, aí depois você começa a olhar mais para você, aí você começa você começa a olhar mais para você do que para os outros, você começa a ter querer achar que você é mais importante, você começa então a errar o alvo. Se você sai numa negociação que você sai ganhando, a pessoa sai perdendo demais, não importa, porque então você é melhor. E nós vivemos numa sociedade ocidental, onde a sociedade ocidental ela valoriza demais o eu, né? Eu sou bom. Veja o meu Instagram. Eu sou top. Olha os meus carros, olha as minhas casas, olha onde eu ando, olha as festas. Eu vou para tal lugar, eu digo não sei o que, eu consigo, eu fiz. Inclusive tem até uma entrevista do Snoop Dogg lá que eu achei bem imbecil, né? Mas ele fala assim, ele tinha ganhado um Oscar, um Emmy, ele fala assim: "Eu quero primeiramente agradecer a mim por todo o sacrifício que eu fiz. Depois eu quero agradecer a mim, porque nunca deixei de acreditar em mim e na minha força. E depois eu quero agradecer a mim. E por último e mais importante, eu quero agradecer a mim, porque se não fosse por mim, eu não estaria aqui." É isso. E a pessoa né? E com certeza depois você fala, aí puxou um back, né? Com aquele olhinho dele. É isso. Essa é a sociedade hoje. O eu. O que eu vou ganhar com isso? Você já ouviu falar? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Né? Pode falar, cara. Não, pode. Eu não sei se ia terminar, é porque travou. Pode falar. Não, não, é tipo. Nem sei se isso que eu vou perguntar é certo. Não Mas você deu importa. o exemplo do Snoop Dogg. Por que que. Por que que. Por mais que ele fale assim, que ele é o cara, igual ele disse. Mas por que que ele conseguiu chegar até lá? Tipo, não sei explicar. Tipo, mas Eu entendi como? sua pergunta. Tipo, Eu acho exemplo. que eu entendi. Mas segue. Exemplo. Sei lá, vou dar um exemplo próximo aqui. Poderia ser qualquer um de nós, por exemplo, que está tentando se aproximar de Deus, fazer algo certo. Mas por que que um cara que, sei lá, só pensou nele e chegou lá? Não sei se é bem isso. Ficou muito crua a pergunta. Não sei se ficou Não, bom. mas eu entendi sim. Davi fez a mesma pergunta. Quer ver? Davi fez a mesma pergunta. Salmo 70. Deixa eu ver se é isso. Salmo 73. Deixa eu ver se é isso, tá? Jó, Salmos 73. É esse? Acho, assim, posso falar um pouco mais Fala. pessoal? Tá. Não sei, eu não sei se eu não sei se a Renata vai entender porque é mais do mercado. Mas Porra, fala. eu tomei uma taca tão grande hoje que eu fiquei muito puto e eu me revoltei com a Tá. vida. Tá. Manda. Não, foi só isso. Por isso que eu tô meio revoltado. Não, Tipo, tudo beleza, bem, cara. eu sei que o erro foi totalmente meu. Tipo, tomei todas as decisões erradas, foi tudo errado, foi só cagada, até desculpa. Mas assim, pô, tipo, não é que eu queria que fosse fácil. Não sei explicar, mas eu queria, tipo, sei lá. Tá, antes de eu ler aqui pra te responder, deixa o Jonathan falar. Fala aí, Jonathan. Eu tive contato com uma pastora também esses dias, né? A gente conversou um pouco Uhum. e ela falou para mim que quando a gente está distante de Deus, quando a gente está fora do alvo, né? Igual você está falando aí, É, as coisas ficam tudo muito fáceis, muito simples, porque você tá do jeito que o inimigo gosta, então não tem por que o sim. inimigo te atacar. E quando você busca Deus, quando você busca o alvo, quando você quer melhorar, é aí que as coisas começam a ficar mais difíceis. Porque as pessoas acham que, não, eu
vou buscar Deus, vai ficar tudo mais fácil, mas é muito pelo contrário, porque é aí que o inimigo começa a te tentar e vem as turbulações, né? Esta frase que essa pastora falou é uma frase muito sábia. Por que que você vai estragar a vida de alguém? Vamos lá. Por que que você vai gastar bala em alguém que já está morto? A pessoa já está morta. Você vai ficar gastando bala por quê? Mas, ó, vamos lá. Salmo 73. Ele diz o seguinte, a partir do verso 3. Olha só, galera. Olha a situação. Ó, primeiro, vamos entender aqui, né? Salmo de Asaf. Asaf não era o rei Davi, tá? Asaf era um capitão da guarda e também era capitão, era tipo maestro da música, tá? Ele tinha importância ali. Mas olha só o que Asaf escreveu aqui, ó. A partir do verso 3. Pois eu tenho inveja dos soberbos. Ao ver a prosperidade dos ímpios, não há apertos na sua morte. O seu corpo é forte e sadio. São livres de problemas dos mortais, não são afligidos pelos males humanos, portanto a soberba ainda lhe cobre o pescoço como se fosse um colar. Ó, olha o que ele estava vendo aqui. Será que ele estava feliz? Será que ele estava feliz? Será que não estava fazendo a mesma pergunta que você fez, João? E ele diz aqui, ó, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. O que é isso? Nossa, o cara ainda come bem, velho. O cara come do bem e do melhor. Ele não come no Largo 13. Ele vai no Madeiro, sabe? Não tem limite às suas imaginações do seu coração. O que quer dizer? Mano, eu quero dormir com 18 mulheres. Ele vai lá e dorme. A mulher fala assim, agora eu quero ter todas as bolsas da Prada. Ela vai lá e tem. Não interessa. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Ou seja, os caras falam mal de Deus e ainda prosperam e falam mais mal ainda porque prosperou. Fala, você é crentão, tá todo ferrado aí. Olha a minha situação aqui. Eu sou ateu, sou, né, ou até agnóstico, ou eu falo mal mesmo e tô aqui, ó, 1 milhão de seguidores, não sei quanto na minha conta. Dizem, como o sabe Deus? Ou, tipo assim, você conhece Deus mesmo? Aí fala assim, ou há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, o que ele está falando aqui? Você acha que Deus se importa com o que está acontecendo aqui, meu amigo? Deus não se importa, não. São assim os ímpios. Sempre eles estão em segurança e as suas riquezas aumentam. O cara fica cada dia mais rico. E eu aqui ralando, feito um jumento, não consigo sequer pagar a conta. Na verdade, que em vão. Olha a situação dele. Olha o que ele está falando. Parece que, na verdade, eu purifiquei o meu coração, foi inútil de ficar não querendo fazer as coisas, de ficar não querendo, né, pecar. Pô, que coisa inútil. Eu tô aqui me matando para servir a Deus e só me ferro. Os caras estão tendo tudo aí de bom e ainda ficar falando mal de Deus. Olha a situação dele. Todo dia eu sou afligido. Sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, eu vou falar assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isso, eu fiquei de sobremodo perturbado. Olha só, ele falou o seguinte, cara, eu não entendo por que isso acontece. Se eu falasse assim, quer saber que se dane, eu ia estar pecando, mas contra os meus filhos, e eles vão saber disso, que eu fiz isso, mas eu não entendo. Deus, por quê? Por que isso? Porque o cara lá que matou não sei quantos e agora tá lá solto e ainda ganhou um contrato de não sei quantos milhões de dólares para fazer um filme sobre ele. Agora, olha só. Verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. E então eu entendi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e tu os lanças no fim para a destruição. Então, meu amigo,
que ele está dizendo aqui? Beleza, cara. Ele tem o que ele está fazendo aqui agora, mas o fim dele vai ser bem diferente do seu. Porque o fim dele é o seu começo. Porque quando ele for lançado e for destruído, você vai subir para o céu. Você vai encontrar Deus. Você vai ver aqueles que você não viu mais, que morreram, mas que também amaram a Deus. Então ele vai ter aqui uma vida de 60, 70, 80 anos na loucura. Tudo bem. O que é 70, 80 anos contra 1000? E contra 10.000? E contra 100.000 anos? E contra 1 milhão de anos? Então, João, você não foi a única pessoa que fez essa pergunta, cara. Mas a resposta está justamente no verso 17. Até o momento em que eu entrei no santuário de Deus, e então eu entendi o fim deles. Se você ficar olhando o que está acontecendo aqui, é injusto mesmo. E se fosse justo, Deus não precisava voltar para cá e Jesus não precisava voltar e acabar com tudo isso, porque era justo. Mas é injusto, cara. É injusto. E Deus sabe disso. E é por isso que ele falou: eu vou acabar com isso, não se preocupa. Seja fiel. Seja fiel. Porque o fim deles está próximo. Mas para você eu vou dar a coroa da vida. Responde sua pergunta, João? Até demais. Então tá bom, meu querido. Pergunta número 5. Qual foi a consequência da queda de Lúcifer? Ô, Jonathan, lê pra gente aí. Apocalipse, último capítulo da Bíblia, último livro da Bíblia. Apocalipse 12, 7 a 9. Apocalipse 12, 7 a 9. 7:9. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Mais um? Era do 7 a 9, não era? Isso, 7:9. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Muito bem. Então vamos lá. Qual foi a consequência dele? Ele foi expulso do céu, né? E ele levou uma boa parte lá, né? Ele levou 1/3 dos anjos que estavam lá. O que quer dizer? Que 1/3 dos anjos que estavam no céu acreditaram no que Lúcifer falava. Falava, realmente, acho que Deus não é tão justo assim não, hein? Acho que você merecia ser adorado mesmo. Ó, você brilha. Você pisa no chão, o chão brilha. Não, acho que você tá certo, sim. Mas chegou um momento, lembra? Se existe pecado, existe separação entre Deus e o ser pecador. Deus falou o seguinte, ó, não vai rolar não, cara, você não pode ficar aqui. E aí, chegou a um nível de estresse tão grande que houve guerra no céu. E ele perdeu, e ele falou assim, não, então, perdeu? Tchau, você pode sair. Então diz aqui, ó, esse é o grande mistério da iniquidade. Como que um anjo criado perfeito se tornou um demônio? Né? Alguém que vai contra. Deus criou os anjos com livre-arbítrio. O surgimento do mal era uma possibilidade. Infelizmente, Lúcifer errou o alvo, Hermétia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao semelhante como a si mesmo, e desejou o quê? Ser Deus. Ele compartilhou os seus sentimentos e contaminou milhões de anjos. O que é importante da gente lembrar aqui? Né? Deus criou os anjos com livre-arbítrio. Então, vamos lá. Deus não cria robôs. Porque se Deus criasse robôs, Deus ia ser um tirano. Ele ia te criar sem a opção de amar a ele por vontade própria. Então ele é um tirano. Ele não é um Deus de amor. Que amor é esse que me obriga
a fazer o que ele quer. Isso não é amor. E aí, uma vez nesse estudo, uma pessoa me chegou e falou assim, cara, mas, poxa, se Deus é onisciente, não é? É. Se Deus é onisciente, ele não sabia já que Lúcifer ia pecar? Sim. Então por que ele criou Lúcifer, cara? A pergunta foi. Se ele sabia que Lúcifer era só criar o outro em vez de criar o Lúcifer. Pronto, cara, tudo ia ser resolvido. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi: o fato de ninguém saber que você fez algo tira aquela ação? Ele falou: não. Então, se Deus não tivesse criado Lúcifer com a possibilidade de Lúcifer pecar, assim como todos os outros anjos, Deus teria sido internamente um tirano. Então, por exemplo, né? Você é pai, você é mãe, ou você vai ser pai, você vai ser mãe. Seu filho fala assim: papai, mamãe, eu vou escorregar aqui agora. Aí você vê que lá no fundo tem um monte de pedra. Cara, você sabe que ele vai descer e vai se arrebentar. Se você impedi-lo de fazer isso, enquanto você está perto, o que você acha que ele vai fazer quando você estiver longe? Ele vai descer. Vai se arrebentar? Vai. Porque você já sabia que ele ia se arrebentar. Mas o fato de você impedi-lo fez com que cada vez mais ele quisesse mais aquilo. No caso de nosso, é a mesma coisa. Deus não quer que a gente obedeça simplesmente porque nós não temos opção. Ele quer saber, você quer me obedecer? Você me ama? Você me ama mesmo? Então faça isso por vontade própria, apesar das dificuldades. Porque aí eu vou saber que você realmente está fazendo por opção e não por obrigação. É aí que mora a diferença. Então, Deus criou os anjos com livre-arbítrio. Você pode escolher, né? E vou até aproveitar aqui, eu sei que vocês não falaram, mas vou até aproveitar e falar uma outra pergunta que fizeram para mim, né? Poxa, Deus é amor, mas colocou lá a árvore lá no meio, né? Tipo pegadinha do malandro. Ó, tá tudo perfeito, mas essa aqui, pegadinha do malandro. Não, não pode. Pô, cara, que Deus é esse, mano? Que cria um lugar, né? Tipo eu crio um lugar perfeito pro meu filho brincar e coloca um poço e fala assim, ó, um poço escondido. Pô, que mancada, né? E aí a minha resposta para a pessoa foi: um jardim, por mais bonito que seja, sem portas, é uma prisão. Você nunca vai poder sair de lá. Você está preso ali. Qual que era a situação ali? A árvore que foi colocada ali, era simplesmente, você quer realmente continuar aqui por livre-arbítrio, por livre vontade, porque você me ama, que você me entende, e porque você sabe e acredita que o que eu estou falando é verdade? Beleza. Não toca nessa árvore. Você pode fazer todo o resto. Comer tudo. Só não toca nessa árvore. Porque eu vou saber que você... É um sinal. É só um sinal. A árvore não tinha veneno. Entende? Não era assim, né? Encostou, tipo a Cinderela lá que picou o negócio, dormiu eternamente. Não, não tinha nada disso. Não era assim. Então, Deus tinha feito o jardim e deu a possibilidade deles escolherem. Isso é um Deus de amor. Isso é um pai de amor, é uma mãe de amor. Filho, eu tô te dando essa opção. A outra vai te fazer mal. Vai te machucar, vai sair sangue. Mas se você quiser. Então, isso é dar a opção.
O que Deus disse a Eva? Vamos lá, Gênesis 2, 15 a 17. Lê aí, Marcos. Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. João, pega Romanos 5,13. Renata, pega Romanos 6,23. Romanos 5,13 e Romanos 6,23. Cinco 13, quem tá com ele aí? Rapidão. Tá. Cinco 13, né? 5, 13 e 14, vai. 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Muito bem. O que ele está falando aqui, ó? Vou explicar. Pois antes da lei estava o pecado no mundo. Que lei? A lei de Moisés. Antes da lei de Moisés já tinha entrado o pecado. Por quê? Porque pecado remete a errar o alvo. Lembra? É você fazer algo voluntariamente contra. Né? Então, antes da lei de Moisés, já tinha pecado. E aí ele continua o seguinte no verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. O que é a morte? Cara, se eu peco, eu morro. Se eu peco, eu morro. Então, desde aquela época, antes mesmo a lei, o pecado é a transgressão dos 10 mandamentos. Não, o pecado é você errar o alvo. Então, antes mesmo de sair os 10 mandamentos, que Jesus citou, antes mesmo disso, já era possível pecar. E é por isso que ele falou, mesmo aqueles que não pecaram semelhante a Adão, também morreram. Porque era uma figura, né? Era uma demonstração, cara. Não tinha os 10 mandamentos na época de Adão, mas tinha um não toca na porcaria da árvore. Cara, era só isso. Era só não toca na árvore. Não tinha não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Não tinha nada disso. Era só não encosta na árvore. E eles pecaram. Lê o próximo aí, 6:23. Já te dou a palavra. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, se eu peco, eu morro. Qual que é o salário do pecado? A morte. Então, respondendo também o João, qual que é o salário desses caras que têm tudo, que conseguem tudo? Vão morrer. Ah, eu como mesmo, eu bebo mesmo, eu mato mesmo, eu estupro mesmo, eu minto mesmo, eu roubo mesmo. Beleza, o salário do pecado é a morte. O próprio Asaf, lá em Salmos de Davi, falou, cara, eu fico com inveja, mas depois eu entrei no santuário de Deus e vi, esses caras estão ferrados. Esses caras estão ferrados. Fala aí, ô Jonathan. Eu ia falar que eu acho engraçado como que isso de tantos tempos atrás e como é vivo hoje em dia, né? Essa questão da árvore é a mesma coisa que a gente hoje em dia. A gente tem tanta coisa, mas a gente sempre está preocupado com aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não pode.
A gente tem a vida, a gente tem uma casa, a gente tem um trabalho, mas a gente sempre está preocupado com, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa melhor. A gente tem tanta coisa e assim, mesmo assim a gente está preocupado com aquilo que a gente não tem, que a gente não pode, né? Que no caso era a árvore. Eles tinham tantas coisas, tantas frutas maravilhosas, mas eles estavam interessados e acabaram caindo no fruto que era proibido, né? Pergunta: isso não é egocentrismo? Isso não é egoísmo? Eu tenho um carro, mas eu quero aquele outro. Daquele cara ali é bom. Isso é cobiça. Isso é egocentrismo. Veja bem, eu não estou pregando a teoria da pobreza. Mas o fato de você nunca conseguir chegar é um problema. Porque nunca você tem o suficiente. Entende? Você nunca chega. Você nunca chega num momento que você fala assim, bom, beleza, eu vou agradecer a Deus pelo que eu tenho, né? Se eu conseguir mais, que bom. Se eu não conseguir, ok. Não, cara, você está sempre na trabalhar mais para conquistar mais, para gastar mais, para ganhar mais, para gastar mais, para trabalhar mais, para ganhar mais, para desgastar mais, e assim vai. É sem fim. É sem fim. Isso é egoísmo. Onde é que entra Deus nessa história? Onde é que entra a gratidão? Onde é que entra o respeito? Onde é que entra o sentimento de que Deus proverá? Né? Então, voltando aqui, ó, né? O que Deus disse a Eva? Que ela podia comer dos frutos de toda a árvore e que ela só não podia comer daquele fruto da ciência do bem e do mal, do conhecer o bem e o mal. Era só isso, cara. Né? E aí vem a pergunta aqui, né? O que a serpente, que é o João que vai ler, em Gênesis 3, de 1 a 5, o que a serpente disse para a mulher? O que a serpente disse para a mulher? Gênesis 3, Ora, de 1 a 5. Lê aí. ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor, Deus tinha feito. E esta disse à mulher: E assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. Tá bom, vamos lá. Pergunta cabiciosa aqui. Satanás mentiu 100%? Nossa, gente. Vamos lá. Eu acho que não. Satanás mentiu 100% ali? Fala, Marcos. Eu acho que não. Não. Lembra daquilo que eu falei? Nem branco e nem preto, cinza. É aí que mora o problema. Quando a coisa não é integral. Então ele chegou e perguntou o seguinte: então você não pode comer de nenhuma árvore, é isso? Não, só posso não comer dessa. Ah. Por quê? Porque ela falou que o dia que eu comer, eu morro. Não, você não vai morrer. Pode comer, você não vai morrer. Eva comeu e não morreu. E ainda disse mais. Disse que se ela comesse, ela ia ser igual a Deus, de conhecer o que era o bem e o que era o mal, o que era o pecado, o que era bom e o que era ruim. E isso era verdade também. Porque quando ela comeu e deu para Adão, pouco tempo depois, o que aconteceu? Eles perceberam que eles estavam pelados. Quem disse isso para eles? Ninguém. Tanto é que no verso 7 diz assim, ó: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Na hora ali, bateu um friozinho.
E ele falou assim, cara, a gente tá pelado aqui, meu. Que coisa louca. Vamos fazer uns negócios aqui, vamos pegar essas folhas aqui, vamos cobrir. Cobre isso aí, mulher. Cobre isso aí, homem. E aí, olha, gente, imagina a cena, né? Lembra que eu falei, o Jardim do Éden, ele era um jardim mesmo. Que Deus criou o planeta todo, mas Deus criou também o Jardim do Éden, que era um lugar específico onde ele vinha se encontrar com Adão e Eva. Tanto que era um lugar cercado, que tinha portas, que tinha entradas, tá? Era um lugar cercado, fechado, que tinha portas e tinha as entradas. É só ler Gênesis que você vai ver que era assim. Então, eles estavam no Éden, eles estavam do lado de fora, o que quer que seja, eles entraram no Éden, por quê? Por que eles iam para o Éden, galera? Porque era o dia deles, eles encontravam a Deus no Éden. O Éden era a igreja daquele tempo. Era onde Deus vinha encontrar com eles. Deus vinha para encontrar com Adão e Eva no Éden. Então, o que aconteceu? Olha só o verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, olha só. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela virada do dia, esconderam-se o homem e a mulher da sua presença do Senhor entre as árvores do jardim. Jesus estava vindo ali para andar com eles para fazer o pôr do sol. Na virada do dia, está dizendo aqui. Deus vinha fazer o pôr do sol com eles e estava andando pelo jardim. E eles falam assim, ixi, Deus está ali, cara, se esconde. Ah, eu tô pelado, se esconde aí, se esconde. E aí começou Deus chamar eles. Adão, Eva, cadê vocês? Já estou aqui no ponto de encontro. Né? Na hora que a gente sabe, que a gente vem, que a gente marca. Cadê vocês? Adão, Eva. E aí, de repente, ele ouve assim a voz. Ô, senhor, então, é que eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Medo? Que história é essa, Varza? Ele respondeu assim: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava pelado e por isso eu me escondi. Aí Deus, né? Jesus chega assim para ele e fala assim: Adão, só entre nós aqui, quem que te contou que você estava pelado? Quem que te contou isso? Me conta um segredo aqui. Como é que você sabe que você está pelado? Quem que te contou isso? Né? Diz aqui, ó, verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem que te mostrou que estavas nu? Aí ele perguntou assim, não estou acusando de nada, sabe, Adão, mas você comeu da árvore, né? Você comeu, não comeu? Fala para mim. Aí Adão já chegou e falou, né? Olha só como o pecado já tava dentro dele. Você fez aquela mulher. Foi você que fez aquela mulher. E aquela mulher foi lá, me deu o fruto e eu comi. Eu, tadinho de mim, um homem santo, separado, forte, poderoso, Adão. Veio aquela mulherzinha, aquela lá que você criou, tá, Senhor Deus? Aquela que você criou, ela me deu. Olha como o negócio já estava, né? Aí então disse para a senhora mulher: o que você fez? A mulher, para não ficar de fora também, fala: você não criou a cobra? Você não criou a serpente? Ela não era a mais esperta de todas? Então, tava eu lá, passando de boa, bonita, vendo as frutas, ela foi lá e me enganou. Então a culpa é sua. Eu fui enganada. Tá? O que eu quero dizer aqui? Vou parar aqui a conversa. Depois, se vocês quiserem, vocês leem com mais detalhes, né? Mas chegou um momento
que Deus teve que tirá-los do Éden para que eles não comessem a árvore da vida, porque senão eles iam viver eternamente em pecado. Aí Deus expulsou eles do Éden, sai, 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 sai. Até isso foi um ato de amor. Porque imagina se eles comessem da árvore da vida. Eles iam viver eternamente. Ia viver eternamente em pecado. Então, como eles ainda não tinham comido, por que eles não morriam? Porque não tinham pecado. Mas agora que eles pecaram, eles iam começar a degradar. Então eles iam precisar da árvore da vida para poder viver. E Deus falou assim: não, 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 não. É bom que você morra, querido. Porque senão eu não consigo te salvar depois. Tá? Então diz aqui, ó, Lúcifer foi vitorioso em sua estratégia de enganar o casal. Ele colocou na mente do casal seus sentimentos, assim como fizera com os anjos. Por mais que Deus tenha advertido o casal para não se aproximar da árvore proibida, eles cederam à tentação e se desviaram do mal, contaminados por hamartia. Ou seja, eles cometeram anomia, que é a transgressão da lei de Deus de forma voluntária. Pessoal, só um detalhe, Deus não avisou uma vez só, tá? Deus não falou uma vez só para eles e falou assim: ah, bom, tá avisado, falei há 50 anos atrás, tá avisado, tá? Então que fique assim. Não. Deus falou várias vezes. Várias vezes. Na Bíblia cita que pelo menos houveram duas situações em que Deus falou isso. Tá? Na primeira, é justamente no verso 2:17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, pois no dia em que comereis morrerás. E a segunda vez que, pelo menos, avisou, diz que quando a Eva estava falando com a serpente, aqui no verso 3 do capítulo 3, diz o seguinte: não, Deus nos disse, não comereis dele e nem tocareis para que não morrais. Ué, no verso anterior não está dizendo que não podia tocar. No verso anterior está dizendo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Como é que ela sabia que não podia tocar? Provavelmente foi um outro momento em que Deus também falou de novo para eles não tocarem. É melhor que vocês nem toquem. Então, pelo menos duas vezes a gente sabe que Deus já tinha falado isso para eles. Então não foi assim, ó, falei uma vez, já, vai que eu esqueci, né? Vai que Eva tinha TDAH. Não, cara. Deus constantemente relembrava. Então, assim, para a gente poder terminar as duas últimas perguntas. Após o pecado ter entrado no mundo, como se tornou a natureza humana? Então vamos lá. Marcos vai pegar Salmo 51:5, o Jonathan vai pegar Romanos 3:10 e o 23, o João vai pegar Romanos 5:12 e eu vou pegar o Romanos 7:18 e 20. Então vamos lá. Salmo 51:5, Romanos 3:10 e 23, Romanos 5:12 e eu vou pegar o Romanos 7:18 a 20. Então pode pegar aí o Salmo 51:5 se você já achou. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Em pecado já gerou a minha mãe. Tá? Então assim, ai, que bonitinho, que criança bonitinha, um anjinho. Não, não é um anjinho. Ele já é um demoninho. Entende? É um anjo, é caído. Se você quiser saber se é um anjo caído mesmo, põe duas crianças e um brinquedo só para você ver o que vai acontecer depois. Eles vão se arrebentar. Vai puxar o cabelo, vai puxar a criança, vai bater o carrinho na cara do outro. Então, eu nasci em pecado. Eu nasci mal, com a tendência pecaminosa. Você não precisa ensinar a criança a puxar o brinquedo da outra, mas você precisa ensinar a criança a compartilhar. Ou seja, eu já nasci em pecado. Romanos 3:10. 10. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo,
nenhum sequer. Lê o 23 agora. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos, 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 todos. Todos somos pecadores, sem exceção. Todos nós fazemos coisas erradas. Às vezes a gente pode até não estar transgredindo a lei, mas a gente está pecando porque a gente está errando o alvo. Vamos lá. Agora o 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Muito bem. Ou seja, por um entrou o pecado e passou para todos. Né? Romanos 7:18-20. É você, ô Renata? Você não ficou com nenhum? Não, você falou que você quer ler. Então pode ler Mas você, vai lá. tá, é o 7, 18 a 18 a 20, né? 20, isso. Vou virar uma página aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Muito bem, o que ele está falando é o seguinte, né? Caramba, cara, o que eu quero fazer, que é bom, eu não consigo fazer. Mas aquilo que é mal eu faço. Mas eu não queria fazer. Aí ele falou o seguinte, caramba, se isso está acontecendo, então quem está fazendo é o pecado que está fazendo em mim. Porque se eu faço o que eu não quero, então é o pecado que faz. Porque o que eu quero, que é não pecar, eu não consigo fazer. Fala, Marcos. É aquilo que acho que o João falou na semana passada, tipo, por que você tem que se esforçar, ou a Renata falou, não lembro, você tem que se esforçar para fazer o bem, ou você diz assim, para fazer o mal, tipo, Se esforçar para fazer o bem, é isso mesmo. Por quê? Porque nós nascemos em pecado, cara, e fim. Não tem ideia. Não dá. Tá no seu sangue. Tá? Então todos os seres humanos nascem contaminados pelo pecado e por isso que eles pecam. E aí a gente já sabe, né? Romanos 6:23 a gente já leu, que eu já pedi para vocês lerem. Então eu vou fazer aqui a finalização que diz aqui, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, tá? Então assim, beleza, cara, você pode até prosperar fazendo coisa errada nessa terra. E até Asaf, lá nos tempos de Davi, cara, lá até Asaf, lá nos, né, tipo, sei lá, 2000 anos antes de Cristo, já tinha percebido e falou, mano, tava reparando aqui, pô, esses caras mal se dão bem pra caramba, né? Os caras roubam, mente, faz tudo errado, e estão tudo aí de biga 0 km, cavalo do ano, ouro, pedra preciosa, mansão, e eu aqui ralando, cara. Eu tô até com inveja desses caras. Até ele percebeu isso. Mas agora, né, perguntas para reflexão. Ficou claro para você que Deus não criou o mal. Entretanto, ele surgiu no coração de seres perfeitos como resultado de sua escolha. A palavra de Deus nos revela que Lúcifer e seus demônios estão operantes neste mundo. Porém, Deus está chamando seus filhos. Você sente que Deus quer proteger você da ação do mal? Você deseja entregar plenamente nas mãos de Deus e desfrutar do seu amor? Enfim, isso aqui são perguntas para você depois responder. Mas o que eu queria fechar aqui para vocês hoje é o seguinte. Pessoal, o mal é mal por melhor que tenha sido o resultado dele. E Deus ele vai recompensar o mal
Porque na Bíblia diz que pelos nossos atos seremos condenados. Pelos nossos atos seremos julgados. Então, que a gente não erre o alvo, galera. Não erre o alvo, por favor, não erre o alvo. O alvo é o amor de Cristo, é o respeito pela sua lei, respeito pelo seu amor, respeito ao próximo. Mesmo que eu me ferre nesse mundo, mesmo que a pessoa me traia, me passe a perna, eu sei, Deus sabe que isso acontece. E é por isso que ele fala que não é justo. É por isso que ele fala que eu vou ter que destruir esse mundo, porque, cara, não dá. As pessoas fazem o bem e recebem o mal em troca, mas você não. Você acredita em mim. Fica comigo. Faz o que eu estou pedindo. Não erra o alvo. Não fica rebelde. Não se rebela. O que é seu vai estar guardado. E o que é seu é muito melhor. Como a própria Bíblia diz, Deus dá o seu melhor àqueles que esperam com paciência. Ele vai dar o seu melhor, cara. E o melhor de Deus, putz, é infinito. O melhor de Deus é infinito. Beleza, meus amigos? Vamos orar aqui? Pai querido, Supremo Criador, mantenedor do universo. Pai, por favor, nos ajude a não errar o alvo, Pai. O que adianta a gente ganhar esse mundo e perder a alma? O que adianta eu ter dinheiro, poder, riqueza, ter a melhor roupa, melhor carro, melhor casa, e chegar naquele dia e eu não conseguir olhar para cima e ver o teu rosto, acusar as pessoas? Pai, me ajuda a não errar o alvo. O alvo não é aqui, o alvo não é esse mundo, o alvo não é essa terra, o alvo não são esses bens, Pai. Se eu tivê-los aqui, obrigado, glória ao teu nome. Se eu não estiver, Pai, me ajude a honrar o teu nome mesmo assim. Eu estou aqui pedindo humildemente pela vida dessas pessoas que estão aqui, pela vida das pessoas que estão nos ouvindo, das famílias dessas pessoas. Pai, esteja com eles, Pai. Que eles possam ver que essas pessoas estão sendo transformadas pelo teu Espírito Santo. Que eles possam perceber que o Senhor está dando uma ótima oportunidade para que nós nunca mais erremos o alvo. Nos dê uma boa semana, uma boa noite de descanso. Muito obrigado pela oportunidade de, por 2 horas, estudarmos a tua palavra. Fique conosco hoje e sempre. E pedimos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Galera, beijo no coração. Boa Valeu. noite, gente. Amém, Obrigada. valeu, galera. Tamo Boa junto. noite, valeu. Boa noite.